Pra você ter noção, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava por R$ 500 por mês e achava que aquilo ia mudar minha vida. Só que com o tempo eu fui entendendo que, na verdade, eu não ia conseguir fazer nada com aquele salário. Eu ia ter que estudar por fora da minha faculdade e do meu trabalho pra poder me especializar em algo que fosse me trazer mais retorno. E foi aí que eu comecei a estudar sobre o mercado digital, que na época tava em ascensão, eu já tinha ouvido falar antes, só que nunca tinha entrado de cabeça. E foi o que eu fiz. Porque, cara, não adianta, eu era um estudante de faculdade, tava começando a aprender a respeito de publicidade ali, marketing, não tinha muito o que passar para as outras pessoas. Então a minha ideia foi aprender mais a respeito das áreas que pessoas que trabalham no digital precisam para poder trabalhar com essas pessoas. Foi exatamente o que eu fiz. E o primeiro de tudo não foi nem a edição de vídeos, eu me aprofundei demais no design. E depois disso eu comecei a aplicar para vagas e chamar pessoas que eu sabia que tinham lojas, sabia que trabalhavam de alguma forma com digital para poder trabalhar junto com elas e poder aprender. E foi o que acabou acontecendo. E assim que eu entrei nessa vaga, tudo mudou, porque o meu chefe ele dava muita oportunidade para eu poder estudar a respeito do digital, porque quando você trabalha numa empresa pequena, principalmente numa empresa que só tinha uma pessoa trabalhando junto comigo, você basicamente compõe um setor inteiro. No caso, eu componho o setor inteiro de marketing. Então, todo tipo de design eu fazia para o meu cliente, desde landing pages até arte para criativos, até eu conhecer a edição de vídeos e conseguir ter a oportunidade de trabalhar na área, ver todas as possibilidades que estavam ao meu alcance. Foi só quando eu saí dali, resolvi abrir minha própria empresa e desenvolver as minhas habilidades nas edições de vídeos, que eu descobri como que eu poderia crescer de fato, não ficar preso àquele salário que eu tinha naquela empresa, né? Eu era um estagiário e eu não fazia ideia do que estava me esperando. E é muito louco que as pessoas têm receio de entrar na área porque falam que tem poucos clientes, que a competição tá muito alta hoje em dia, ou que a IA vai dominar o mercado, e ninguém percebe que a cada dia mais pessoas estão produzindo conteúdo e as pessoas, consequentemente, vão crescer os seus perfis, independente se no início ela usar IA, se no início ela não editar muito bem os vídeos, vai chegar em um ponto que ela vai precisar de um profissional especializado. Ainda mais se você for considerar que aquela pessoa vai ter uma ascensão na carreira, né? Muitos profissionais se formam hoje em dia, muitos profissionais começam a produzir conteúdo pro Instagram, pro YouTube, vão criando estrutura ali pra empresa deles e, consequentemente, vão precisar contratar profissionais como você, como eu, pra dar conta das edições de vídeos. Tá, mas por que a edição é a porta de entrada pro mercado digital? Porque, independente da área que você for seguir, se você tiver com algum receio ainda de entrar na área, você sempre vai utilizar a habilidade da edição de vídeos no seu nicho. Então vamos supor que você decida trocar de área. Se você quiser mudar do dia pra noite da edição de vídeos pra nutrição, cara, você vai ter uma habilidade essencial que para você divulgar os seus conteúdos, para você divulgar o seu trabalho no Instagram, no YouTube, vai ser imprescindível você ter essa habilidade. E com o tempo você até entenderia de qual profissional você gostaria de contratar para te ajudar nessa função. Então você já vai estar muito à frente de qualquer outro profissional. Então jamais o que você aprende com edição de vídeos vai ser descartado se você trocar de área, ou principalmente se você decidir se aprofundar no digital. Porque eu posso falar com propriedade. No início eu comecei como editor de vídeos e com o tempo eu fui produzindo meus próprios conteúdos. E como eu tenho bastante tempo na área, eu conheci muitos clientes dos mais variados possíveis. E a coisa mais comum dos meus clientes falarem para mim eram que eles já foram editores de vídeos. Então hoje a pessoa tá voltada pro entretenimento, por exemplo, e no início era um editor de vídeos que tava ali começando a aprender a respeito da edição, trabalhou para outras pessoas, foi ganhando contatos ali, conhecendo pessoas importantes, foi trabalhando para pessoas importantes. Isso foi o suficiente para ela estar inserido no mercado, né? Inserido ali na área, por exemplo, no conteúdo que ela já produz hoje. Se você der uma leve pesquisada no Google ou até mesmo no ChatGPT, perguntando quais influenciadores hoje em dia ou quais produtores de conteúdo foram editores de vídeo em algum momento da vida deles, provavelmente você vai se surpreender demais. Se você é um editor de vídeos, você cumpre uma função que você tem contato direto ali com os criadores de conteúdo e você consegue de forma fácil estar inserido nesse mercado. Você consegue ter acesso a essas pessoas, ter acesso ao conhecimento delas. Isso é uma coisa muito valiosa pra gente. Você consegue aprender sobre storytelling, a como prender as pessoas no seu vídeo e até como vender. E não é em qualquer cursinho por aí. Você aprende direto na fonte, você aprende com as pessoas que deram certo. E a partir disso você consegue abranger os seus conhecimentos, né? Se você tiver vontade de partir para um tráfego pago, se quiser partir para o design propriamente dito, tudo ali vai estar ao seu alcance. Você vai ter muito mais oportunidade de poder expor isso. É só você ver um exemplo bem famoso, aquele Kaique Editor, o editor do Primo Rico. Ele começou ali como um parceiro do Primo Rico e com o tempo foi ganhando confiança. Hoje em dia ele nem trabalha com edição de vídeos, ele trabalha como produtor, ele também é influencer e ele começou como um editor de vídeos. Claro que é um caso isolado, mas é para mostrar onde dá para chegar com todos os conhecimentos que você pode acabar tendo trabalhando com outras pessoas influentes. Então para você que quer começar, é só você escolher um programa de edição, fazer de 3 a 4 vídeos, montar o seu perfil no Instagram, postar esses vídeos e vai atrás de pessoas que precisam do seu serviço ou espera
essas pessoas chegarem até você. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto de edição de vídeos, deixa aqui nos comentários que pode virar o tema de algum vídeo meu. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.